Passa muito rápido, né? Pois é, rapaz. Mas quando você está lembrando momentos que foi bacana para você, é legal, cara. Porque a gente se dá conta de que a gente passou e passou com alguma coisa para contar, né? Com certeza. Inclusive, pessoal de outros clubes também aqui, Sérgio, também falando aqui, né, o pessoal do 15 de Piracicaba, né, que você teve grande passagem também, e passando aqui, pedindo para você falar também da tua passagem lá do 15 de Piracicaba, mas o tempo ficou curto, né? Tem que otimizar, né? O Piracicaba é outro lugar com paixão louca por futebol e por um 15, Verdade. né? Inhoquim, né? Existem alguns lugares, cara, que eu costumo dizer, e aí é muito marcante, que é o time que tem, é a torcida que tem um time. A Piracicaba já é meio assim, é a torcida que tem um time. Campinas é a torcida que tem um time. Sport é a torcida que tem um time. Sabe? É diferente. Deixa eu só falar para o pessoal aqui, Sérgio, que não sabe, né, que eu sou da região aqui, né, de Campinas, então eu sei da história porque eu conheço muita gente que mora em Piracicaba. E, pessoal, o 15 de Piracicaba, como o Sérgio falou, não é um time que tem uma torcida, é o contrário mesmo. A cidade tem um time, o time tem uma cidade, porque o pessoal paga na conta d'água uma taxa, né, Sérgio? Para manter o time, né? Na conta isso, é uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. O 15 tem que estar na primeira divisão, né? É assim. E está jogando acesso agora vai brigar acesso, como sempre faz. Vai brigar acesso. Com certeza. Sérgio, o pessoal tá falando aqui, você falou no início da live dos apelidos, né? O pessoal tá falando que você parece com o Jorge Jesus, que estava no Flamengo, né? Que tá no Benfica agora. O Jorge Jesus tá mais enrolado do que eu, tá mais velho. Olha, é verdade. Pô, Sérgio, te dá uma vara agora. Tem alguns, eu me lembro de alguns, até houve reportagem, me chamavam, primeiro o apelido... Roberto Carlos. De MacGyver, me chamavam de MacGyver. Depois de Visconde de Sabugosa. Foi verdade. Deixa eu ver o que mais. Acho que tem. Quando jogava, tinha alguns outros, por causa do cabelo comprido que tinha, né? Já cortou o cabelo alguma vez, Sérgio? Já. Eu cortei hoje, na verdade, assim, eu parei de pintar, você percebeu, né? Ele tá ficando branco, eu parei de jogar tinta. Eu abaixo, mas é meio marca registrada, cara. Eu não me sinto muito bem ele curtinho, não. Já usei, mas como a minha época de jogador de futebol, alguns goleiros muito marcantes eram cabeludos, cara, e argentinos. E eu segui meio nessa linha. E quando eu joguei aqui o futebol do interior de São Paulo, eu era novinho, fui emprestado para jogar, e aqui o campeonato é muito pegado. Era muito pior nesse aspecto de pegado. E eu quis impactar um pouco. Então eu deixei barba, cabelo comprido, eu era magrinho, franzininho, então eu tinha que me impor de alguma forma. E eu achei que isso ia causar um impacto e eu acabei gostando e deixando. Foi por esta razão, tá? Não por outra. Entendi. Mas daqui a pouco você tem que... Daqui a pouco chega uma época que você vai ter que usar curtinho. Vai chegar, quem sabe. Curtinho nunca teve, né, Sérgio? Na carreira de futebol nunca teve curtinho assim. Eu cortei uma vez, mas deixava crescer de novo. Quando eu fiz o exército em Campinas, eu tive que raspar, mas eu jogava na base da Ponte. E aí depois, quando eu cheguei no Santos, aí já não mais, aí já ficou meio que marca registrada. Mas é por gostar, tá? Não é por nenhuma frescura a mais, não. Eu gosto, me sinto bem assim. Não existe nenhuma razão específica para imitar alguém. Foi uma coisa que acabou acontecendo e ficou meio que eu acabei gostando, a família também gosta. E os amigos é que cobram, né? Meus amigos falam, pô, deixa de ser ridículo, cara. Corta esse cabelo. Tá na hora, mas vamos ver. Né? Quem sabe? Não tá, não. Não tá, não. Acha... Aceita ou surta, né, Sérgio? Sérgio, e teu ídolo? Porque, assim, você foi um grande goleiro, né? Seleção brasileira, teve também grandes passagens, né, no Santos, aqui na Ponte. Qual foi teu ídolo? Porque
o goleiro ele tem que gostar de ser goleiro, né? Como você, para gostar de um time, goleiro não é uma posição assim, eu vou jogar aqui de goleiro, amanhã eu vou jogar ali, porque goleiro só tem um, né, no time. Então, assim, tem que gostar, né? Tem que gostar de sofrer, né? Como diz na gíria hoje do futebol, né? Mas com grandes atuações, como o seu caso. Primeiramente, a altura te favorecia, né? E também as técnicas, né? Mas quem foi teu ídolo, Sérgio, no gol? Poxa vida, eu peguei muita gente boa na minha vida. A minha geração de goleiro era assim, ou vai no gol ou espera. Porque eu gostava de jogar na linha, mas eu era ruim. E eu era melhor do que os caras no gol. E quando tinha aqueles jogos de bairro, assim, os caras, esse alemão aí, põe ele ou vai no gol, ele espera. E aí eu fui no gol e peguei gosto. E eu fui meio privilegiado porque eu cheguei na época da Ponte Preta com o Carlos, né? O Carlos era o goleiro da seleção. Carlão. Então, o Carlos era meu ídolo. Carlos é meu ídolo. E ele era meio que paizão, patrocinador, me dava... Antigamente a gente tinha muitas dificuldades. Não é a condição que você tem hoje, né? E aí ele me patrocinava, a gente construiu uma relação bacana e eu acabei substituindo ele. Tá? Quando ele foi embora da Ponte, eu jogava na base, eu era o 5º goleiro da Ponte. Obviamente, chance zero de jogar, né? Sim. Aí ele foi embora, cara. Quando ele fez o último jogo dele, eu estava emprestado no Araçatuba, um time aqui do interior de São Paulo. Sim. Eu estava emprestado lá. E aí depois do jogo, o Corinthians o contratou, o último jogo da Ponte Preta, o jogo foi em Rio Preto. E aí, depois do jogo, foram entrevistá-lo, sabe? E, tinha gente na minha frente, né? E aí fizeram uma pergunta para ele, quem ele achava que ia ser o substituto dele na Ponte, ele disse que seria eu. E aí teve uma repercussão muito grande, cara, porque aí todo mundo queria saber quem que era o goleiro que ele tinha falado. Ninguém sabia quem era. Então, estava emprestado até, né? Isso, de uma certa forma, já me trouxe de volta com um peso, né? Porque jogar no gol da Ponte Preta também não é para qualquer um. E aí ele previu e acabou ocorrendo. Os demais goleiros depois saíram, né? Porque se acharam, e eu entendo também, injustiçados, porque esperaram muito tempo para jogar. Mas eu acabei queimando algumas etapas, né? Numa época onde não era comum o goleiro muito jovem entrar, como hoje. Você tinha que esperar um pouco a sua vez. Comigo aconteceu muito rápido. Eu, com 21 anos, eu era goleiro titular da Ponte. E isso não era comum para a época. Então, eu tenho o Carlos. Agora, vi muita gente boa jogar, tá? Tenho muita Sepp Maier. Eu joguei contra alguns goleiros que talvez muito de vocês aí mais jovens não se lembram, mas eu joguei com muita gente boa, cara. Eu vi muito cara maluco jogar no gol, né? Porque na época era muito assim, né? Goleiro era doido. Eu vi muito cara bom jogar, cara que dominava a posição mesmo. Hoje você consegue fabricar um goleiro que tem um certo recurso. Hoje você tem muito profissional competente e você faz um goleiro médio virar um goleiro de bom nível. A minha geração, você tinha que chegar se virando. Você tinha que ter meio dom, porque não dava para fabricar, não se esperava muito tempo, sabe? Você tinha que criar um impacto rápido. E eu tive esse privilégio. E jogar em times que sempre se cobrou muito na posição, né? Aí da Ponte eu fui para o Santos, estive no Inter. Então, todo lugar onde o goleiro era referência, tinha que ter um nome forte. Então, você já chegava meio cobrado, né? Você já chegava... Verdade. Os caras esperando muita coisa. Com peso, né? Sim. E jogou com o Falcão também, Sérgio? Não, o Falcão foi meu técnico. O teu técnico, né? Eu gostaria muito de ter jogado, porque, meu Deus, né? Muita gente... A seleção de 82, eu joguei com 5 ou 6 jogadores com a seleção de 82, e esse foi o único time, de verdade, que eu tive uma amargura, um sentimento ruim de não ter visto ganhar. Porque esse time o time de 82, mesmo não ganhando, eu acho que é o time. Mas esse time merecia ter ganho uma Copa do Mundo porque só tinha craque, né? Esse time eu senti quando não ganhou. Como eu te disse anteriormente, os outros, eles falam e eu não acredito neles. Eu assisto futebol, gosto de futebol, mas não acredito no que eles falam. Eu acho que é muito superficial, não tem conteúdo.
Como muita gente, né? Como muita gente no Brasil é assim. Como muita gente. E faz sucesso, né? Custa, né? Os caras pagam. Custa. Verdade. Eu costumo dizer aos meus amigos, até assim, por que eu fico muito aqui no interior de São Paulo? Porque me dão muita importância, porque os times que a gente monta sempre chegam, e eu acho que no país que a gente vive, capacidade se tornou algo irrelevante. Então, você não precisa ter capacidade para chegar em certos lugares, e isso me incomoda muito. Então, às vezes, a opção de chegar e ficar por aqui é porque eu tenho o carinho de alguns amigos que me querem muito bem e que, quando eles se apertam, eles me chamam para fazer a coisa acontecer. E a gente domina muito bem aqui a realidade do futebol. E a nível regional, talvez seja o melhor estado para você trabalhar também, né? Agora, quando você quer coisa maior, aí você tem que ir para outros lugares. E aí, como eu te disse, agora a gente está na expectativa. Vamos ver pós-pandemia aí, quando as coisas começarem a acontecer. A ideia é voltar disputar o Campeonato Brasileiro, porque para o final do ano, se a gente não tiver, esses clubes do interior acabam me amarrando aqui. Verdade. Sérgio, tu mora onde? Eu moro em Santos. Santos mesmo, né? Você nasceu em que cidade? Eu nasci em Rio Claro. Rio Claro. Rio Claro aqui, né? Na região. Isso. Campinas, Piracicaba, Limeira. Tem 2 times ali em Rio Claro também. Tem 2 times. Eu dirigi um deles, o Rio Claro, também por idealismo, né? De tentar trazer o time no cenário nacional. A gente estava tentando trazer, o time estava chegando de novo Mas aí você começa a encontrar os espertalhões no futebol. Eu lido muito mal com isso. Eu não gosto de gente que usa o clube para enriquecer. Eu acho que uma coisa tem que vir no seu momento, sabe? E eu não gosto muito disso. E quando eu não me sinto feliz num lugar, eu acabo saindo, cara. Eu tenho muito pouca demissão na minha vida, viu, cara? 80% das minhas demissões foi por ingerência. O cara quer escalar um time que eu acho que não tem que jogar. Então, eu acho que aí o cara tem que ser o técnico. Não precisa contratar técnico, né? Verdade. Os caras tem muita interferência, Sérgio, assim, de dirigente no time, assim, no treinador escalar o time que ele quer. Tem muita... Você vê muito isso no futebol ou assim, você vê menos do que na tua época como jogador, por exemplo? Então, a minha época de jogador, os jogadores se resolviam, né? Hoje eles são muito dependentes de um bom técnico. Hoje você precisa realmente ter um comando legal. Só que atrás do comando, eu vejo assim, depende do lugar, do momento, da ocasião, né? Não é um lugar específico. Eu acho que todo mundo, de uma certa forma, entende um pouco de futebol. Se eu sentar com vocês para falar futebol, de repente você vai me convencer de que determinado jogador do esporte faz alguma coisa que eu não me atentei, porque vocês são muito observadores em relação a isso. E eu acho que um clube de futebol, você precisa saber ouvir, você precisa debater situações, você precisa ter reuniões para trocar ideia, para não virar dono da verdade, para não virar eu que mando. Como eu te disse, você representa milhões de pessoas. Não é você chegar dando carteirada, você pode levar muita... Então, nos lugares que você vai, normalmente tem pessoas que entendem de futebol. O problema é que, às vezes, o dirigente contrata alguém que não tem autonomia. Aí o cara põe um sobrinho para ser auxiliar. Esse cara não vai te ajudar. Ele vai ficar lá te atrapalhando. E tem muito clube que faz isso. Muito, não é pouco, quase todos. Vai ser o olheiro, né? Do dirigente, então, né? Aí você precisa debater. Eu acho que todo mundo tem o direito de trocar ideia quando as coisas vão começarem a ser formadas. Você vai formar um time, a gente assim... qual é o melhor lateral para o esporte? O melhor lateral para o esporte? Pô, tem 5 nomes. Vamos trocar ideia? Dentro desse aí, você tem que avaliar. Aí o treinador é importante. É o que melhor vai funcionar naquilo que você está fazendo. Então, você precisa assumir a responsabilidade de falar, pô, esse jogador tem mais recurso, vai fazer funcionar o time de uma forma mais interessante. Mas se tiver um nome e alguém me indicar um cara importante, é melhor esse cara para o time? Esse cara joga, não tem problema nenhum. Só que hoje no futebol, o interesse comercial, ele vai à frente da entidade. Esse é o X da questão. Então, aí tem muita gente que, às vezes, tem determinada pessoa, representante, investidor, que tem o controle do time.
Aí ele leva 15 jogadores. Dos 15, 6 não serve nem para trocar, mas ele está bancando e ele põe. Então, eu acho que a entidade está sendo lesada. Então, é importante, nessa hora, você trocar ideia. Pô, peraí, né? Pra você não... Porque você que vai estar ali do campo ouvindo ali a manifestação, cobrança. Então, vamos trocar ideia, vamos fazer o melhor caminho, mas a partir do momento que as coisas estão estabelecidas, cada um tem a sua responsabilidade. O clube, se pagar em dia e dar condições, excelente, nota 1000 para o presidente, é a função dele fazer. A partir do momento que tudo isso estiver funcionando, eu não vejo problema dele fazer perguntas. Eu só não acho assim, tira esse e põe aquele. Então, fique ele também de técnico. Para que contratar treinador, né? E existem alguns lugares que os caras vão testando. A partir do momento que o treinador é despersonalizado, os caras vão tomando conta, né? Se você permite que o vestiário tome conta de você, os jogadores acabam escalando o time. E aí, enfim, você acaba não tendo convicção. Uma coisa que funciona muito quando eu estou nos clubes de futebol é que os atletas sabem que eu vou errar. O Sérgio é o responsável. Eu vou ouvir todo mundo, mas a responsabilidade de colocar o time no campo é minha, porque eu vou dar entrevista depois e explicar por que aquilo aconteceu. Então, eu acho que existem hierarquias momentâneas. A partir do momento que acabou o jogo e o presidente entendeu que aquele jogador não serve e ele quiser demitir o jogador, ele é o presidente do clube, ele pode demitir o jogador. Então, aí, o controle é dele. Agora, a hora que a gente vai para o treinamento, Sérgio, qual que é o treino? Vamos fazer um trabalho tático. Aí é meu treino, então o time agora é meu. A hora que acabou o treinamento, o presidente, mas agora eu acho que o time não está jogando bem, tira o técnico. Tira o técnico, é um direito, ele é o comandante, ele responde por isso também. Eu só acho que, às vezes, essas coisas elas não estão em sintonias. E se essas coisas não estão em sintonias, sempre existem as circunstâncias do momento mais fraco. O jogador está mal, tira ele do time. Não vai gritar, ele vai esperar. O treinador não acertou nas escolhas. Tira o treinador, sabe? Aqui você não tem as convicções de que vai dar certo. Agora você tem que trabalhar todas as opções, colocar em prática e no momento do jogo fazer a melhor que o jogo estiver te pedindo fazer. Então eu acho que a melhor maneira que eu acho de fazer a coisa funcionar é dessa forma, mas eu não tenho nenhuma dúvida que em boa parte dos clubes de futebol o treinador às vezes é quase figurante. Ele está ali, ele dá entrevista, mas não é ele que manda. E o jogador sabe disso, aí que é ruim. O problema é quando o jogador sabe, porque aí você não tem o controle dele. Agora, quando o jogador de futebol, ele hoje, antigamente a gente se manifestava mais, mas hoje o jogador de futebol presta muita atenção no que você faz. Se ele entender que você enxergou o jogo, ele abraça com você e vai embora. Se ele entender que você está equivocado, está perdido, e eu acho aí até justo, porque a minha geração era assim, dentro do campo o líder se manifesta, cara. Fala, o treinador está fazendo e não está andando, vamos mexer nisso. Né? Não precisa sacanear o treinador. Tome uma posição ou chegue no treinador, vamos trocar uma ideia? Vamos trocar uma ideia. Professor, tô achando que se a gente tiver 3 atacantes, a gente é melhor funcionar. Beleza, guardo a carta na manga, entendi o processo, vamos colocar em prática. Agora vai ter que dar certo. Vocês estão assumindo uma responsabilidade e eu vou cobrar de vocês. Então, existem momentos e momentos. Mas o jogador tem que ter... Eu acho que o maior trunfo de um treinador de futebol é o cara fazer o que ele acha que tem que fazer. Ouviu as pessoas, consultou outras. A hora que entrar, é o teu time que vai entrar, você vai responder por isso. Os jogadores acreditam nisso? Vai andar, vai funcionar. Agora, se você se perder, se você se equivocar, se você não estiver fazendo as boas escolhas, vai conflitar. E o jogador, às vezes, não vem para você. Ele vai para o dirigente que ele tem uma relação pessoal. Ele vai para um cara da imprensa que ele tem uma relação pessoal. Ele vai para um companheiro que está no banco, que ele acha que tem que jogar. Então, aí ele vai criar um momento ruim. Ele vai criar um ambiente carregado. Isso vai refletir na entidade. Então, simplesmente, o cara foi omisso. Ele não se manifestou, ele jogou nos flancos, e, no fundo, o prejudicado disso é a entidade, cara. Ele está fazendo de uma forma covarde e traindo a maior razão dele estar ali.
A razão dele estar ali não é o técnico, não é o torcedor, não é a entidade que ele representa. E quando ele tem noção disso, quando ele dá importância para isso, aí ele tem os agregados. Eu faço o melhor para o clube, a torcida me adora. Mas te adora porque você faz o melhor para o clube. O dia que você deixar de fazer, meu filho, tem alguém que talvez esteja na sua frente. E tem muita gente que se aproveita disso e aí fica administrando um ano legal e fica 5 anos no clube enchendo o saco, não produzindo nada, atrapalhando tudo. E às vezes a gente encontra isso em certos clubes que você vai, e aí vem na minha lembrança o Cilinho. Sérgio, não te ajuda? Tira. Tira porque ele vai te atrapalhar. Ele vai atrapalhar o teu trabalho, vai te atrapalhar principalmente a razão principal de você estar aí, que é o clube, cara. A história que a gente escreve na nossa vida é simplesmente representando alguma coisa. E tem cara que é vaidoso, porque eu fiz. Cara, o clube te proporcionou e você fez as boas escolhas. Mas ali estava um contexto muito grande para as coisas acontecerem. Não faz sozinho. Hoje você não consegue fazer as coisas sozinho. Belas palavras. Belas palavras, viu, Sérgio? Você o pessoal tá avalizando aqui, viu? Você tá falando. Algumas pessoas também estão pontuando aqui, Sérgio. Vou até passar para você aqui. O Bertone tá falando aqui. Abraço, Sérgio. Saudades. Que bom, cara. Um abraço para você também, meu amigo. A gente deixa muitos amigos no futebol, cara. Muitas lembranças, muita coisa bacana. E, como eu te disse, quando essas ocasiões como essa de hoje específica, traz um momento muito bacana da minha vida. E que, que bom que tem pessoas que lembram disso, que dão importância para isso. E eu acho muito legal isso, cara. A gente faz muita coisa na nossa vida que a gente passa batido e de vez em quando alguém precisa lembrar você que alguma coisa aconteceu, que algum momento você teve com alguém junto e a gente, nesses momentos, a gente faz algumas reflexões, viu, cara? Acho muito legal. Para frente você erra menos, inclusive para que você erre menos na frente. Que bom, Sérgio. O Rafael Tufa tá falando aqui, grande mestre. Rafael Tufa, não sei se ele jogou no esporte. Rafael Tufa jogou comigo no Rio Claro, um jogador de muita qualidade, gosto muito dele. Eles me chamam de pai, eu tenho alguns filhos aí espalhados aí mundo afora, viu, cara? Quando eu preciso deles, eles abraçam e vêm junto. Que legal. Isso aí além de tudo, né, a prova do trabalho e também dessa dignidade, né, que você leva seu nome, né, Sérgio? Não é essa relação assim, é muito... Relação humana hoje no futebol é meio caminho andado e pouca gente exerce, tá? Primeiro que tem muita gente que não tem capacidade para criar relação nenhuma. Ele não tem independência para nada. Mas quando você consegue estar num lugar e criar uma relação humana, você não precisa nem ir no vestiário, que é uma coisa que eu também não gosto. Os caras se acertam lá, eles resolvem o problema, eles trazem a solução para você. Não precisa você ficar toda hora questionando, não. E essa relação humana não é da noite para o dia. Elas precisam ser bem escolhidas, porque vai haver desgaste, porque vai haver momento do qual a gente vai ter desconfiança, mas você não pode ter das pessoas que você tem do teu lado, cara. Se você tiver, tira, como eu acabei de dizer a você. Então, eu tenho algumas lembranças muito bacanas na minha vida, cara. Inclusive, aqui na Portuguesa Santista, o acesso que a gente teve... A gente fala muito em comoção, né? Como foi em Recife. Aqui também a gente tinha uma torcida fanática. E se você me perguntasse, Sérgio, a gente vai jogar o acesso e vai esgotar o ingresso, eu vou falar, também não exagera. Isso não vai acontecer. Mas aconteceu aqui, cara. A gente jogou pela primeira vez, pelo menos que eu me recorde, na história da Portuguesa Santista, foi a única vez que esgotou o ingresso. E foi na 3ª divisão, meu amigo. Jogo de acesso. Nossa. Então tem algum... Aí cai no que eu estou te falando. Relação humana e comoção. Isso transforma tudo, cara, no futebol. Tudo, tudo. Porque a hora que você traz o que está de fora junto, pelo menos naquele momento o cara vai estar com você. Pode ser que depois ele não queira mais. Mas naquele momento ele vai com você porque ele gosta daquilo que você está representando, né? Então é você saber usar as ocasiões, os momentos e construir relação. E às vezes nesses clubes do interior de São Paulo, como eu te disse anteriormente,
os caras às vezes me dão a chave para fazer as escolhas. Eles estão juntos, eles dão a ideia, mas eles falam, deixa que o Sérgio faz. Me dão responsabilidade, porque isso nada mais é do que muita responsabilidade. Mas, cara, é o que eu mais gosto de fazer. Eu acho que é a única coisa que de verdade eu sei fazer. Então, cara, é um prazer fazer isso, né? Então, o risco faz parte da conta que você compra. E eu falo que os caras vão pagar para mim. Eu faço a conta cara e os jogadores pagam a conta. Parcela, mas paga. E Tá aí certo. a gente vai chegando, vai construindo. Eu acho muito legal isso, cara. Você depois tem boas histórias, boas lembranças para contar. Como foi aí no esporte? Se tivesse, cara, se o esporte tivesse saída de divisão, cara, pô, eu acho que eu nunca mais saí de Recife. Porque ia ficar muito forte essa relação, entendeu? Ia ficar muito forte. Foi muito intenso. Foi pouco, não. Foi muito intenso. Por isso que, no fim, é aquele sentimento de que você olha um para o outro e fala, meu, eu acho que a gente podia ter dado 1% a mais, né? 1% é muito pouco para cada um. E a gente não conseguiu. Então, aí a gente só fica na justificativa, né? O que fazer para livrar? A gente podia ter feito. Eu acho que a gente podia ter feito. Com certeza. Sérgio, o cabuloso, eu não sei se você lembra, cabuloso na gíria, né, pernambucana, é aquele cara chato, aquele cara que pega no pé. Ele fica lá nas sociais, na época que você foi nosso treinador, ele já era o cabuloso, né, que é desde 2008 que ele é. Lembro dele. Pinta a barba, faz toda aquela Lembro. coisa. Ele tá falando aqui, dando boa noite para mim, para você, boa noite, cabuloso, e dizendo que é fã do seu trabalho. Obrigado, Cabuloso. Legal, cara. Que bom, tá vendo? Cabuloso cobra, questiona. Se agradei um pouco a ele, já estou bem encaminhado, já é meio caminho andado. Lembrou do apelido MacGyver? Pois é, cara. Fizeram até uma reportagem uma vez, os caras fazendo aquilo que ele fazia no filme, né, cara? E a gente ajustando o time no campo, fizeram... Gesticulando. Fizeram uma reportagem. Foi legal. Foi legal. Pessoal do Esporte Números aqui também, Sérgio, falando que quer fazer uma live com você também. Muita gente boa, o Nivaldo apoia muita gente aqui, já falei, né, no início da outra live. E junto com também com a História do Leão, junto com o pessoal do Eu Pratico Esporte, né, o Alessandro Matias, que inclusive essa live nossa fica disponível no YouTube deles, né, do Eu Pratico Esporte, na nossa página também do YouTube, aqui do Consulado. Então depois o pessoal pode conferir aí quem chegou depois, quem não conseguiu acompanhar a live na íntegra, pode ver tanto aqui no Instagram como também nessas plataformas aí, né? O Nivaldo perguntou aqui, Sérgio, quem era o líder daquele elenco, né, de 2012? Assim, quando você identificou lá, e também quem era o jogador que você confiava mais. Se for os dois a mesma pessoa, né, tá na tua mão. Na verdade, assim, né, você vai criando relação, você vai conhecendo as pessoas no dia a dia, no cotidiano, e você, às vezes, você quer fazer o líder, né? Como eu te disse, existe eu acredito numa coisa no futebol brasileiro. A minha geração, algum tempo atrás, às vezes você tinha uma liderança quase que imposta, né? Física. Essas coisas ocorriam muito. Hoje, no Brasil, eu lhe asseguro que só existe uma liderança em atividade, e é a pior possível, que é a técnica. O líder técnico, ele faz para ele não está nem aí com o resto. Ele jogando e dando bola para ele resolve, às vezes, a situação. Mas ele não se preocupa com o contexto. Ele não tem esse desejo, porque ele joga, porque ele é bem atendido. E quando ele fala no vestiário, todo mundo presta atenção. Não por ser quem ele é, por ser como o jogador que ele é, não o homem que ele é. Então, essas coisas precisam ser muito bem avaliadas no processo, sabe? Então, existe a liderança silenciosa, que é no pé do ouvido. Existe aquela liderança mais agressiva. Eu me recordo que quem era mais ou menos assim era Magrão. O Magrão tinha uma história linda aí no esporte, né, cara? E eu trocava ideia muito mais por aquilo que ele representava, pelo momento que a gente vivia. Então eu entendia, e ele estava voltando de lesão, né? Ele precisava se estabelecer, se apresentar. Quem tinha liderança de vestiário ali, o Tobi era um jogador que tinha uma liderança. Ele não tinha muito respeito dos caras como jogador, ok? Porque não viam nele um craque. Mas ele tinha liderança de vestiário, porque ele tinha relação com o esporte. Não sei até que ponto o respeito, mas ele tinha essa liderança.
talvez esses, no momento, eram os jogadores dos quais mais conduziam o vestiário, tinham mais iniciativa, né? Existia o Gilberto, Sei. se você se recorda bem, tem até uma passagem, eu vou te contar, do Gilberto, que veio Pode de falar. Santa Cruz. Primeiro, assim, ele chegou, e isso no Nordeste também acontece bastante. Ele chegou, ele tinha um título em cima do esporte. E ele tinha o sentimento de que não gostavam dele porque ele tinha jogado no Santa Cruz e ganho o jogo do esporte. E ele mudou a vida dele. E é um jogador que eu gosto muito, porque ele foi muito decente comigo. E importante para mim naquele momento. E ele não tinha muito respeito dos caras, porque o que tinha acontecido na vida dele? Uma mudança financeira muito grande. Ele saiu de um salário baixo no Santa Cruz para ganhar mais de 100 mil reais no Internacional de Porto Alegre. E quando ele veio para o esporte, certos comportamentos não agradavam os companheiros. E um dia eu o chamei, como eu te disse, eu faço, é da minha natureza essa. Quando eu jogava, eu fazia isso. Por isso que eu cobro muito liderança. E a liderança foi cobrá-lo, e eu tinha colocado ele para jogar. E ele falou assim, ó, aqui eu só respeito o técnico. Aqui ninguém me dá dura. Eu só respeito o técnico. E ele me chamou, ele falou, professor, me concentra. Me concentra porque eu não estou segurando o extracampo. Porque mudou a vida, cara. Porque o cara mudou a vida dele, econômica. Sim. E ele me pediu para controlar um pouco a situação. Eu falei, eu não vou fazer isso com você. Se você me respeita, você vai fazer isso comigo. Você vai Caramba! jogar. E ele jogou. E ele ajudou. Entende? Mas eles não tinham uma relação. Em função, talvez, porque tinha um pouco de arquibancada, né? De torcida. Porque, pô, se você fez o gol em mim, agora você tem que fazer por mim. E a cobrança da liderança do time, que via nele uma falta de comprometimento para o momento. Mas, como eu te disse, a cobrança da minha época, se necessário fosse, era no túnel. Por que eu falo túnel? Porque o túnel não tinha pra onde correr. No túnel ia ter solução. Verdade. E hoje isso não ocorre mais. Então, é muito de liderança técnica. Talvez ele respeitasse muito mais o Hugo do que os outros jogadores. Porque o Hugo era um grande jogador. E o Hugo, até o Hugo, eu falei, meu, vem cá, vamos... Porque ele teve para ir embora de uma época. Eu falei, meu, eu tô precisando de você. Eu construí alguma relação com alguns jogadores muito próximas aí, sabe? Eu falei, Hugo, deixa eu te falar uma coisa. A torcida do esporte cobra você, porque a torcida do esporte vê em você a solução dos problemas que a gente acha que podem ser resolvidos. Então, você precisa saber interpretar isso. E eu conto com você, e eu preciso de você. Então, esses caras, eles falavam assim, eu vou fazer por você. Eu falei, cara, você está fazendo por mim porque eu estou sendo muito franco com você. Mas você não está fazendo por mim, você está fazendo por quem te contratou, meu. Por quem que te paga. Agora, se é por mim, então faça. Então decida. Então jogue. Então, cara, alguns jogadores... Com o Cicinho foi assim também, tá? O Cicinho, uma vez, num programa da ESPN, às vezes você se surpreende com alguns jogadores, né? Perguntaram para ele sobre isso. Aí ele falou assim, a única pessoa que me deu o respaldo e a confiança e me falou que eu tinha que ouvir foi o Sérgio. Eu fiquei até surpreso, porque você não acha que o cara vai dizer isso, ou ele... Porque não, tem hora que você acha que é força de expressão, porque está com você, né? Tá aqui a te agradar. Não, mas ele disse isso. E esses caras, eles talvez, na minha chegada, eles não estavam tão preparados para oferecer o que eu queria, que o esporte precisava. Porque eles estavam meio assim, sim, não sei, não dá mais, e não me gostam de mim, não confiam em mim, a relação não é boa. E ele desconsiderou a razão principal, cara. Eu falava para eles, meu, vocês aqui não estão com esse, com aqueles, vocês estão por uma entidade, e essa entidade te paga e te considera e espera de vocês. A escolha que determinadas pessoas vão fazer é muito... cara, não é suficiente para que vocês tenham esse comportamento. Vocês precisam ser muito mais do que vocês estão sendo. Mas pela carreira de vocês, por vocês e por aquilo que vocês representam, meu. Vocês vão ter a conta disso. Vocês vão carregar com vocês o fardo do rebaixamento. E um dia vão usar isso
a favor ou contra vocês. Então, talvez, como eu disse a você, talvez se tivéssemos iniciado essa relação antecipada, o rendimento de campo poderia ter sido outro. E às vezes a gente pudesse, de repente, a gente teria feito uma campanha na parte média alta da tabela. Só que o desgaste e a falta de verdade o cara ter a oferecer ainda criou esse conflito. Aí o cara, pô, você não joga porque você não se empenha, porque você não escolhe, porque você... Enfim, faz-se um debate para encontrar a responsabilidade e a vítima é só um. É só um, é a entidade. Isso é verdade. Então, quando você vai fazer as coisas, cara, você precisa, de verdade, fazer as melhores escolhas. Principalmente quando você não é não vai recair sobre você as consequências. Vai recair na história do clube, que é o financeiro, né? Que é a receita, que é uma série de coisas que, às vezes, o cara que está ali, ele fala, eu não vou fazer nada, deixa aí, daqui a pouco esse cara sai, eu jogo. Então, para evitar isso, é muito importante, já começando pelos dirigentes, as melhores escolhas, né, cara? Se você faz boas escolhas, você está protegido, respaldado. Esse cara vai se sentir na obrigação de te ajudar. Mas se você não tem as boas escolhas, vira conveniência. Aí a conveniência, meu filho, aí a entidade, no final das contas, paga a conta, né? Como na maioria das vezes acontece, né? É trágico. Sérgio, o pessoal está falando aqui, inclusive nosso amigo Márcio Henrique, está falando que se alguns dos nossos jogadores estiverem acompanhando, né, essa live, ou verem, né, essa live antes do jogo de amanhã, né, que não sei se você sabe, amanhã a gente tem um jogo decisivo pela Copa do Nordeste contra o Confiança, e esse jogo é para salvar o ano, vamos dizer assim, né, porque o Campeonato Brasileiro vem aí, a gente não está com boas expectativas, não, a gente tem, lógico, uma grande esperança. E ele está falando que esses jogadores deveriam assistir nessa live para levar em prática o que você está passando aí, né? Porque são ensinamentos que para levar para a vida, não é só para um jogo. Mas o César Lucena, que é auxiliar técnico do Daniel Paulista, está vendo. E eu tenho certeza que ele vai citar suas palavras. Ele está aqui acompanhando a nossa live, né? Ele é tanto técnico, né, do Sub-20, né, do esporte, categoria de base, como também ele é auxiliar técnico, né, da equipe principal, né? Eu conheço o César Lucena, o baita de um zagueiro. Ele teve para jogar quando eu estava no Santa Cruz, cara. Ele tinha passado por lá. É um tremendo cara. Baita homem, tá? O esporte tá... esse eu posso lhe assegurar que é cara ponta firme. Esse gosta, esse representa. Verdade. Faz história. Faz sim. Campeão de 2008, campeão da Copa do Brasil. Fez live com a gente aqui também. A gente, né, no caso, já conversou com várias personalidades, né, inclusive Ricardo Moura, que fez parte da história do esporte, faz parte, né, da história do esporte, fez parte de um elenco fantástico também. E ele está falando aqui que o momento do esporte é muito ruim, mas se os jogadores, se alguém passa a raça, né, para os jogadores, né, que é característica do clube, pode deixar o torcedor pelo menos com a certeza de que mudaram o momento, né? Vai justamente nessa simbiose aí do que você estava falando, né? O tema principal, né? A raça, a essência, né? A verdadeira, vamos dizer assim, o verdadeiro sentimento, né? Dentro de campo, né, Sérgio? Isso tem que ser considerado, né? Tem que ser levado sempre em questão. O clube não é um time. A gente comentou ontem, Sérgio, o pessoal estava muito bravo ontem estava bem recente, né? A ferida ainda está aberta, né? Do jogo de domingo, mas ontem estava mais ainda porque estava mais recente. Era notícia, né? E ainda é notícia, né? A desclassificação do esporte e esse quadrangular da morte, né? Que o esporte vai participar, que nunca aconteceu na história do clube. E a gente falou isso aqui na live de ontem, né? Com o Chiquinho, que o esporte fica, né? E o time, a gente não pode torcer pelo time, a gente tem que torcer pela instituição. A gente tem que ficar bravo, a gente tem que realmente xingar, tem que ficar chateado mesmo, tem que cobrar, mas não pode abandonar o time, abandonar o clube, né?
porque tem um ou outro jogador que não se identifica, né? A gente tem que cobrar justamente para que essa reação ocorra. Muitas vezes a gente não vê imediato, mas quando chega um cara como você, chega um cara que dá essa resposta, né? Ou o clube, né, acha soluções, não de uma pessoa, mas de que o elenco chega assim, como você falou, e aí, vamos, esse esporte que a gente vai levar até o final do ano, né, empurrando com a barriga, ou vai mudar as coisas aqui? Então, eu gostei muito dessas pontuações suas, Sérgio, que para um bom entendedor, né, para quem conversa, quem não só, vamos dizer assim, passa pelo futebol, mas vive a intensidade do futebol, não precisa muito, não, é só fazer, né, que seja fácil, né, como você falou também. Claro, você não, eu vejo assim, cara, eu concordo com você. E é o sentimento da maioria das pessoas que querem o clube bem representado, tá? Como eu te disse, às vezes as pessoas mais simples dos clubes são as pessoas mais importantes. Só que essas pessoas, às vezes, elas não têm, talvez, a condição de fazer as mudanças que precisam ser feitas. Eu vejo assim, cara, eu acompanho um pouco de tudo, tá? Eu conheço muito bem o campeonato o pernambucano, né? Cara, existem ocasiões ou momentos, cara, que você precisa estabelecer um objetivo e quando as coisas não caminham bem, você precisa se apegar naquilo que é teu. Ou seja, o esporte precisa ter um time que mande bem os jogos. Isso é primordial para que você tenha um campeonato seguro. O cara tem que ir para a Ilha do Retiro sabendo que é fria. Quem vai jogar, nós vamos sofrer aí. E você precisa saber escolher as peças que vão fazer isso. Escolher os jogadores que vão proporcionar isso. Ou seja, eu vejo assim, para representar um clube como esporte, o cara tem que transpirar pra caramba. Só que a torcida do esporte também gosta do cara que inspira. Talvez a que mais aceite um cara, um craque, desde que haja compensação, né? A coisa está andando bem, a torcida tolera o cara, ele está decidindo. A partir do momento que isso não ocorre, aí a transpiração se faz necessária. Aí o cara precisa interpretar isso. E cara, eu vou recomendar. Eu não gosto de fazer muito isso, mas eu vou recomendar. Aí em Recife, a maioria das pessoas que assistem, cara, o Sandro tem que ser melhor aproveitado pelo futebol pernambucano, cara. Eu tive com o Sandro como jogador no Santos, e ele foi campeão também no esporte. E tive com o Sandro como gerente. Eu nunca vi um cara com tanta boa índole para fazer futebol que nem esse cara. Então esse cara precisa estar no futebol. E às vezes a gente acompanha, os caras contratam os caras e falam, o Sandro está aí a 200 metros. O Sandro tem que estar no futebol pernambucano em algum lugar, cara. O Sandro tem que estar trabalhando nisso. E eu estou te falando, com esse perfil que as pessoas estão dizendo que é importante ter, isso sobra no Sandro. E outra, argumento para cobrar, né? O cara tem história em determinados lugares vividos, então ele tem respaldo para cobrar. Ele tem know-how para cobrar. Desde que ele saiba fazer isso. Ele não vai fazer isso simplesmente sem conhecimento, sem nada. Então, existem algumas situações, algumas pessoas, que quando o momento não é legal, você precisa buscar alguém para transformar isso, cara. O fator é ter pessoas bacanas, o fator importante é escolher bem essas pessoas, e eu entendo que o futebol brasileiro, você precisa mandar bem os jogos. Eu costumo dizer para os times que eu dirijo aqui em São Paulo, é o time que mais pontua fora. Os times que eu monto aqui os que mais vencem fora de casa. Porque é o único time que joga fora de casa. Ninguém mais joga fora de casa. E eu tenho dificuldade quando mando. Porque o cara fica lá atrás dando chute para cima. Eu falei, todo mundo que joga contra a gente tem respeito de quem vai enfrentar e não arrisca. Então, vocês é que têm o controle, saiba se impor. Porque o dia que os caras perceberem que o leão não vai rugir tanto quanto imaginam, você vai expor as suas fragilidades. Então, cara, não exponha as suas fragilidades. Não deixe de ser intenso. Eu acho que time de bola, que tem calor humano, torcida, cara, que manda bem jogos, não corre risco, faz campeonato seguro. Joga na parte média alta da tabela o tempo inteiro. E quando o cara vai jogar contra você, ele sabe que ali, o máximo que ele vai arrumar é um ponto. Ele não vai levar mais do que isso. Então, ele já vem conformado. Ele já desconsidera, ele já está pensando no outro jogo. Desde que você tenha um time que de verdade leve para o campo o discurso.
Porque senão é só discurso. O cara que chega lá e fala, mas eu vou fazer garra, eu vim aqui para... Puta, eu odeio jogador que fala, eu vim aqui para somar. Então não venha. Fique em casa. Não venha. Aqui não precisa de soma. Soma é quantidade. Nossa de Senhora. qualidade. Precisamos decidir. Decidir. Então essas pessoas precisam saber escolher os caras que vão fazer isso, cara. E não adianta ficar, eu faço 10 gols, tá? Mas você faz 10 gols e qual mais é a sua ajuda, além dos 10 gols, que alguém te oferece? Porque os 10 gols alguém leva para você. Qual é a tua contribuição para manter esses 10 gols como vantagem? Se eu perdi de 3-2 e fiz 2, qual é a vantagem de ter feito 2 gols? É esse conceito que time de futebol não tem, cara. E aí a vaidade que eu te falei, o individualismo, o ego. Verdade. Aí o goleiro fala, pô, eu peguei um pênalti, mas eu perdi. Mas não tá bom ainda, tá faltando, sabe? O gol que entrou em você tinha que ter pego. O cara tem que dar essa importância a ele. Porque a carreira passa muito rápido, cara. O cara joga há 15 anos, mas ele tem 5, 6 anos de êxito para ganhar dinheiro, para ficar bem de vida. O resto, ou ele joga para dar sequência no que ele construiu, ou ele joga para alongar a carreira, porque a necessidade vai vir para frente. Já que você vai ter a escolha, faça a melhor delas, cara. Saia da zona de conforto, né? Eu provoco muitos caras que eu dirijo, cara. Verdade. Ô Sérgio, tu trabalhou com o Evaristo de Macedo, não? Um pouquinho no Santos. Ele tinha um negócio que ele falava assim, né? Assim, eu aqui, né, no futebol paulista, né? Como a gente tá por aqui, a gente acompanha, querendo ou não, um pouco dos clubes daqui, né? E o que está muito em evidência sempre são os clubes maiores, né? E aqui na região tem uma abertura maior aqui também para os clubes do interior, porque aqui o futebol é forte. Ele, treinando o Corinthians, ele chegou lá, acho que foi até campeão lá com o pessoal também, e ele pegou um elenco meio rachado, um elenco com muitas estrelas, né? Muita gente, eu sou estrela, eu sou estrela. Aí ele chegou assim, aí o menino, na entrevista, ele estava do lado, né? E o menino, eu vim aqui para compor elenco, né? O elenco é muito forte, então a gente vem aqui e tal. Eu sou mais um aqui e tal. Aí quando ele saiu, ele entregou o colete pro cara. O colete de reserva, né? Aí o cara, nossa, professor, mas eu cheguei agora, não vai dar a minha oportunidade e tal, tô aqui voando, tal, não sei o quê. Ele disse, você tá falando isso pra mim, cara? Você tem que ter falado ali, ó, na reportagem ali, a torcida tava toda te vendo, cara. Então agora você vem... Aí você quer me... Ele tinha um palavreado bem solto, né? Então você que trabalhou com ele, você sabe, você quer me funciona, rapaz? Agora você é banco, rapaz. Você vai agora pra lá. Comigo você não vai jogar, não. Você vai ter que provar o contrário. Agora você vai ter que dizer, quando você tiver a oportunidade, que você vem aqui para decidir, para comer a bola, para ganhar os 3 pontos, porque o clube tá precisando disso. O clube não tá precisando de quem vem para somar, não, rapaz. O clube está precisando de quem decide, de quem bota a bola para dentro ou então joga o carrinho, o cara, o adversário para fora do campo. É raça. Aí, cara, é isso que, às vezes, essa essência verdadeira que você tem, Sérgio, que muitos treinadores, né, do nosso passado recente tem também, que você pegou essa vamos dizer assim, mudança, né, de visão, né, de treinador, né? E esse teu intelecto também, né, de facilidade, assim, de falar a língua do boleiro, até o pessoal tá falando aqui, o Nivaldo, né, que eu já citei aqui, tá falando se você trabalharia na função de gerente, até que você falou no início que foi convidado, né, para trabalhar, né, que tua visão, ela ajuda muito, né, na atuação, né, dessa função. E é claro isso, né, mais do que um treinador, né, que vai estar lá com a pranchetinha, passando a caneta por cima, quem vai, quem não vai, e colocar estampada na parede. É chamar o elenco, né, Sérgio, para si. Então, acho que foi isso que a gente viu aqui hoje. Você precisa saber trabalhar, na verdade, e interpretar bem onde você está, né? Porque tem lugar que você precisa, de verdade, construir alguma coisa que, de repente, nem os caras acham que são capazes, ou um dia foram capazes. Daí a pouco você vai num lugar que já é a soberba, que já é a vaidade. Você também precisa saber lidar com isso, porque senão você não consegue fazer a coisa ser bem conduzida, né? Então, em determinados lugares que você vai, como eu disse,
Você precisa saber interpretar muito aonde você vai, por que você vai, o que esperam de você, o que você precisa saber. Aí, se você chegar lá e entender que a tua natureza vai contribuir, porra, você tem tudo para dar certo, porque você vai ser você ali o tempo todo. Mas, de repente, você precisa interpretar muito o que está passando e simplesmente saber esperar o momento adequado para agir. Não adianta você chegar, cheguei assim, pronto, e acabou. Cara, já está com o prazo de validade esgotado. É você, de verdade, saber por que você vai, o que esperam de você, qual é a expectativa que você tem, porque a natureza nossa já é competitiva, né, cara? Você não perde isso. O cara que jogou futebol um dia, os meus amigos, eles brincam vamos fazer um racha, nem me atrevo, porque eu não consigo mais fazer o que eu gostava de fazer e vou me cobrar e vou cobrar vocês. É melhor ficar vendo. Então, essa competitividade que você nunca perde, quando você está desse lado de cá, você precisa passar para alguém te representar da melhor forma possível. Porque talvez seja essa a receita principal que nós, que um dia conseguimos alguma coisa na vida, colocamos em prática. Ela é sempre a mesma? Não. De repente, você precisa estar dando uma volta aqui, regressando aqui, ou pulando por cima, ou se impondo. Então, é você saber muito, interpretar muito o que você precisa fazer para ser alguém em determinado lugar. E não querer ser alguém sem, na verdade, ter apresentado nada, né? E quem chega num clube, às vezes, com rótulo, ele gosta disso. Você sabe quem eu sou? Cara, eu sei quem você foi. Agora, quem você é, eu vou saber agora. Né? A gente vai se conhecer agora. O que você foi, então tem que jogar também. Eu não consigo. Você pôr eu no gol, não tem chance nenhuma. Mas um dia eu tive. Né? Então, assim, o jogador respeita muito. Ele sabe com quem ele está lidando. Ele sabe que ele está lidando com um cara esclarecido, que sabe se colocar. E nós também sabemos quando o cara... você tem que dar um passo atrás. Por quê? Porque é conveniente para o clube, não para mim. É para o clube. Para mim é tirar o cara. Tirar o cara, de repente, eu estou prejudicando o clube, né? Então, verdade. Cilinho fazia muito isso. Você deu alguns nomes. Cilinho, às vezes, fazia isso. Ele tirava alguém, provocava alguém, e até o dia do cara provar na ação que ele não era mais capaz de fazer. Aí ele tirava de vez. Aí ele tirava de vez. E isso com tantos outros que a gente, como você disse, o Evaristo, passa muita gente na nossa vida, cara, e você precisa extrair. Às vezes até do cara que passou tudo errado, você aprende. Como não fazer, pelo menos. Se isso eu nunca vou fazer na vida. Mas o cara te deu exemplo de que não era bom fazer, né? Mas passa muita gente, tem muita oportunidade de estar evoluindo, melhorando, e às vezes a gente, por soberba, por arrogância, por falta de humildade, desconsidera uma pessoa simples e positiva e importante. E esses clubes de futebol, tem muita gente assim. Tem muita gente que espera um chamado, um convite seu, e tem cara que passa, que nem o argentino que teve aqui no Santos, ele passava pelas pessoas, faz de conta que não tem ninguém do lado. Cara, esses caras não podem dar certo, cara. Pessoas assim não podem dar certo. Então, eu dou muito valor para as pessoas que estão num clube muito tempo, porque dessas pessoas, às vezes, você tira uma frase, você tira um conhecimento, uma informação, que você achou que você não vai ter do cara arrogante. O cara arrogante não vai nunca dizer isso para você. É aquele mais simples, que ele fala, professor, faz isso. Cara, eu conversava muito com os caras do esporte, funcionários do esporte, cara, que eu me divertia no esporte, você não tem ideia. Muita gente simples ali, de porra, cara, nossa. Ô Sérgio, a gente aqui teve uma noite e tanto aqui, muitos elogios, a live, né? O pessoal falando aqui que foi a live do ano, essa é a live número 65, para você ter uma noção. A gente teve um prazer enorme aqui. Eu tive a maior dificuldade de colocar aqui o teu nome, porque a gente, quando coloca aqui a live com a pessoa que a gente está apresentando, a gente quer colocar alguma coisa, porque muitas vezes não é só o torcedor do esporte que está vendo, né? Vem muita gente que segue a gente, tem mais de 5 mil seguidores, que nem todos, lógico, são torcedores do esporte. A grande maioria é. Então eu pensei em colocar Sérgio Guedes, ex-treinador do esporte, Sérgio Guedes, com uma grande história e tal. Eu coloquei simplesmente Sérgio Guedes, porque eu digo, o nome em si vai falar por si só. A história dele
é rica, não só no esporte, mas em grandes clubes também. E assim, a essência do Sérgio Guedes, a verdadeira essência, pode ter certeza que todo mundo captou hoje, além do quem já te conhecia, né? Um pouquinho de que já te conhecia. Eu, infelizmente, não consegui ler todos os comentários, mas nessa dinâmica que a gente teve aqui, eu acho que a gente conseguiu passar assim, tudo que dentro do que estava nos contextos, né, da conversa, mas eu queria agradecer de antemão a todo mundo. E para finalizar essa live, eu queria que você mandasse um abraço aí para o Consulado Campinas, que é o pessoal que vibrou muito quando a gente anunciou, né, tua live, e também finalizar aí com tuas considerações finais. A gente está concluindo essa segunda hora de live aí, e eu vou deixar você à vontade aí para falar dentro desses 4 minutos que a gente tem disponível. Pois é, rapaz. Como anteriormente já disse, é sempre muito gratificante você saber que você tem boas lembranças, você significou boas lembranças para determinadas pessoas que não te esqueceram, apesar do momento não ter sido maravilhoso a nível de resultado final, foi muito intenso da forma com que aconteceu. Eu tenho um carinho muito grande pelo esporte, cara, pode estar certo disso. É minha natureza, às vezes eu falar o que eu falo, porque é hábito eu estar falando assim. Eu tenho a consideração das pessoas muito por ser uma pessoa bem autêntica e dizer aquilo que eu acho e que penso. Enfim, espero que tenha atingido as expectativas das pessoas. Falei tudo muito com o coração mesmo, às vezes com a razão, mas eu falo muito com o coração. O sentimento meu eu não escondo, não, porque eu acho que é o principal predicado para você ter isso, é você saber colocar essas ocasiões oportunas no momento certo, porque você convence, você comove, você traz as pessoas junto com você. Isso aconteceu aí em Recife, quando eu estive aí. Isso aconteceu, eu tive esse sentimento. Eu cheguei com apulpo, com incertezas, com cobrança, e saí com um estádio com esgotação de ingresso, com um baita de um respeito, de uma consideração. Eu acho que isso dá boas lembranças. Então, pô, é um orgulho, uma satisfação enorme estar falando para o pessoal, para a gente do esporte, né? Como você disse, existem outras pessoas, mas especificamente o assunto era o esporte, era a passagem que eu tive por aí. Então, cara, foi um prazer enorme, cara. Pode estar certo disso. Eu me sinto muito orgulhoso de ter representado um clube do tamanho do esporte, de representar alguns outros clubes dos quais eu passo, mas não é para qualquer um, é para poucos. E eu sou um deles. Eu sou um privilegiado e quem sabe um dia, de novo, de alguma forma, junto, próximo, mas se não for dessa forma, e gratidão, como vocês têm jogo amanhã, pode estar certo que eu estou junto. Que dê tudo certo, que o esporte consiga as suas realizações, porque eu sei o que é aquele caldeirão lá, eu sei o que significa aquilo, aquela ilha balançando. Eu vivi aquilo, cara. Aquilo me arrepiava. Eu me recordo que às vezes a própria emissora me mostrava, porque eu ficava olhando aquilo lá. Falei, cara, eu estou vivendo uma situação única na minha vida, eu preciso dar importância para isso. E eu sei o que representa o esporte, eu sei o tamanho do esporte. Eu não tive um tempo tão longo aí, mas eu interpreto rápido as coisas. Com certeza. Gente, live 65 concluída com sucesso. Amanhã temos aqui Leonardo Cruz, tá na nossa live. E eu queria agradecer ao Rubro Guedes, como o pessoal falou aqui, grande Sérgio Guedes, por ceder nosso espaço aí e dividir essa live com a gente, ceder esse espaço tão precioso aí no tempo aí com a família, nesse momento. Queria agradecer aí, Sérgio Rubro Guedes, um abraço e pelo esporte e tudo aí. Obrigado a todos que participaram. Boa. Até mais, Sérgio. Amanhã. De um jeito ou de outro, eu tô junto. Boa abraço, Sérgio. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.